Você sabia que o Neymar superou o Pelé como o maior artilheiro do Brasil? Se respondeu que sim, você caiu numa fake news. Só que essa não é feita pelo gabinete do ódio, não. Essa foi feita pela própria imprensa esportiva, contaminada pelo culto à celebridade, doença que pode estar corroendo a identidade e a história do nosso país. Eu vou contar tudo isso, mas antes, por favor, dê o seu like, porque eu preciso me transformar numa celebridade. Nada errado com a Gisele Bündchen e a Natália Arcuri, por exemplo, mas não precisa cultuar ninguém. Cultuar uma pessoa tira a nossa capacidade de análise, a nossa capacidade de crítica, nos transforma em gado. Quando a celebridade é tóxica, pior ainda. Quanto mais a gente cultua uma celebridade que é tóxica, mais a gente replica seu comportamento e mais ficamos perto de virar um país de zumbis, infantilizados, racistas, machistas, arrogantes, intolerantes. Essa foto, gente, é assustadora. A expressão de superioridade, a soberba, a ostentação. Olha aqui a mulher que eu pego. E você aí que é pobre não pega ninguém. Tem razão, mas pelo menos eu abaixo a tampa da privada. Agora é sério, você imagina a Natália ou a Gisele posando desse jeito? Ah, jogador é diferente. Você imagina o Zico, o Cafu, Careca, Dudu ou o Soares posando desse jeito? Você já viu o Messi ou o Cristiano Ronaldo com as mulheres dele? Vamos a fake news. Fake news não é só aquela notícia inventada tipo vacina te transforma em jacaré, mas também aquela contada com muita ênfase e que oculta uma parte da verdade. Para quê? Para nos fazer ter ideia de uma coisa diferente do que é na realidade. Fato, Pelé fez 95 gols pela seleção, Neymar 78. Fake, Neymar supera Pelé e se torna o maior artilheiro da seleção brasileira, pelas contas da FIFA. Todo jornalista sabe que o leitor pega só o começo. Neymar supera Pelé. Num país reducionista como o nosso, que despreza o segundo lugar. Quando você diz Neymar superou Pelé, é a mesma coisa que dizer que Neymar é maior que o Pelé. Alterar a importância de personagens assim, de grandezas tão diferentes, apaga a história, fere a identidade cultural de um país. Isso não é só futebol. Para explicar, a FIFA não conta 16 gols do Pelé. No passado era assim, havia poucos campeonatos, então era natural as seleções, principalmente as mais fortes, se enfrentarem times que eram muito fortes. Por exemplo, o Internacional de Milão, Atlético de Madrid eram campeões europeus, eram times que tinham os melhores jogadores do mundo. Era assim. Então a FIFA conta os gols do Neymar contra a fraquíssima Bolívia, mas não conta os gols do Pelé contra as fortíssimas Inter de Milão, Atlético de Madrid. Só que a nossa confederação, a CBF, conta. E os nossos jornalistas devem contar também. Dane-se se a FIFA não conta. Eram jogos importantes na época. Não contar esses gols é como apagar a história. É como dizer, por exemplo, que a Carmen Miranda não fez sucesso em Hollywood. Como dizer que não houve holocausto. É como dizer que não houve ditadura no Brasil. Agora, um idiota, a gente sabe, gosta de números absolutos, né? Mas você que tem mais cérebro, haverá de gostar das informações que eu vou te passar agora. Mesmo contando apenas com aqueles jogos que a FIFA considera, o Pelé foi muito mais efetivo que o Neymar. O Pelé tem média de gols por jogo muito maior que o Neymar. O Pelé fez em 92 jogos o que o Neymar levou 125 para fazer. Outros jogadores também têm médias de gols bem maiores do que a do Neymar. Quantos gols eles teriam feito se tivesse o mesmo jogos de Neymar pela seleção? A qualidade dos gols. Contra times europeus que são mais fortes, Pelé fez 36 gols, Neymar só fez 13. Contra confederações fracas, Pelé tem só 6 gols, porque o Brasil não jogava contra esses times. Já o Neymar tem 36 gols contra essas seleções mais fracas para engordar sua lista. O Neymar também joga muito contra times mais fracos da América do Sul. Para se classificar para a Copa, por exemplo, em 1970, o Brasil só jogou 6 vezes. Sabe quantas vezes o Brasil joga ultimamente para se classificar para cada Copa? 18. E não é só o Pelé. Dezenas e dezenas de jogadores estão à frente quanto à grandeza. Aí você pergunta, então por que dizem que o Neymar está entre os grandes, um dos 5 maiores jogadores brasileiros de todos os tempos? Porque o culto à celebridade, gente, acaba com a capacidade crítica. Confundem talento com realização efetiva. Todos nós esperávamos que o Neymar, pelo seu talento, jogasse muito mais do que jogou, mas de fato ele não foi o que todos imaginávamos. É mais ou menos como o bolsonarista que ainda jura por Deus que o Bolsonaro não é corrupto e que ele fez um grande governo. Capacidade técnica. O Dario era esquisitão, mas sabia se colocar. Ele cabeceava como ninguém e batia na bola de primeira. Dario não tinha habilidade nenhuma, mas tinha alta capacidade técnica para sua posição. É um dos poucos no mundo com mais de 1000 gols. Esteve na Copa de 70 com Pelé e o mais importante,
jogou na Ponte Preta em 78. Nas Copas com Neymar em campo, o Brasil foi eliminado precocemente por seleções europeias que nem eram as melhores. Em 2002, o Ronaldinho Gaúcho decidiu contra a Inglaterra. Pelé ganhou 3 Copas, Neymar nenhuma. Sabe quem era conhecido por ser decisivo em jogos importantes ao longo de toda a carreira? Nunes, Zico, Dario, Vavá, Renato Gaúcho, Evair, Reinaldo, Ronaldo, Romário, Bebeto, Zagallo, Amarildo, Roberto Dinamite, Mazola, Rivaldo, Jairzinho, Neymar não. Aparecer em 18 jogos eliminatórios que vai classificar 7 times, não conta, não são jogos minimamente decisivos. O Neymar passou as Copas de 2014 e 2018 jogando sozinho, jogadas individuais, e o Brasil jogou mal todos os jogos. No jogo que eliminou o Brasil contra a Croácia, de novo uma seleção europeia média, fez até um belo gol, mas passou a jogada inteira perdendo bola. E o Brasil não jogou, ele trava o time do Brasil. O Neymar joga pra ele, o Messi joga pro time, o Zico jogava pro time, Dicá jogava pro time, Pita, Ademir da Guia, Alex, Miller. Aparecer e não sumir quando o time mais precisa. Na Copa de 62, quando o Pelé se machucou logo no começo e ficou fora toda a Copa, Garrincha assumiu. Fez gol de pé direito, fez gol de pé esquerdo, fez gol de cabeça. Foi o melhor da Copa e o Brasil foi campeão. Em 2022, o Neymar sumiu contra o Real Madrid jogando pelo PSG. O Rodrigo do Real, adversário, Vini Júnior do adversário, jogaram demais. O Real fez 3 gols e eliminou o PSG. Neymar não pegou na bola. Na decisão da Copa de 58, o Brasil tomou um gol logo no comecinho do jogo. Didi, que era o capitão e grande craque do time, o Didi pegou a bola calmamente e caminhou com ela do gol até o meio-campo, tranquilizando todo mundo, transmitindo confiança para o time. O Brasil jogou muito, virou, ganhou de 5-2. Na Copa que apresentou Pelé e Garrincha para o mundo, o maior jogador da Copa foi Didi. Didi é muito maior do que Neymar. Todo grande jogador é respeitado. Neymar recentemente estava no PSG e quis voltar para o Barcelona. Quem não o quis no Barcelona? Nem o técnico, nem a torcida. Grandes times europeus quiseram o Neymar? Não, nenhum quis o Neymar. Agora, Rodrigo, Vinícius Júnior, Casemiro, Gabriel Martinelli, Marquinhos, Gabriel Jesus, todos eles ainda são cobiçados pelos grandes times europeus. Recentemente, a torcida do PSG fez essa faixa para comemorar a saída de Neymar. A torcida do time dele ficou aliviada quando ele saiu, porque ele desrespeitava a torcida. Na Copa de 18, vocês lembram, foi piada no mundo inteiro. Não jogou nada, caiu o tempo todo e é ironizado até hoje no mundo todo. Como pode ser considerado um dos maiores jogadores brasileiros da história? Neymar? Para mim está entre os 200 da história do futebol brasileiro. Posição 140, 130. O Neymar é um grandíssimo jogador. Para hoje aqui no futebol brasileiro. Mas se você vai ver a história, e eu gosto de respeitar a história, não dá. Mas o que me chamou a atenção foi a maneira como a mídia em geral tratou o absurdo que é dizer que o Neymar é o novo recordista de gols da seleção brasileira. A gente não pode simplesmente ignorar a história e ficar aqui chancelando absurdos, decisões de cartolas engravatados ou não em gabinetes refrigerados. Ignora a marca do rei do futebol para exaltar o Neymar. E agora é essa de dizer que é o Neymar o artilheiro da seleção brasileira. É uma piada de mau gosto. Nem toda a imprensa esportiva brasileira entra nesse oba-oba, nesse culto à celebridade tóxica do Neymar. Existe gente mais lúcida por aí. Em termos de talento, Cristiano Ronaldo não chega aos pés de Neymar. Mas como grande jogador, Neymar é que não chega aos pés do português, que foi eleito 6 vezes melhor do mundo. Até o Kaká brasileiro foi mais decisivo, foi mais respeitado e ganhou uma vez a bola de ouro. Tem muita gente na frente dele. Tem Zico, tem Rivelino, tem Ronaldo, Romário, Didi e muitos outros. Eu vou até deixar rolar aqui no vídeo os nomes dos jogadores brasileiros que foram maiores que o Neymar até agora. Mas por enquanto não. Todos esses aí que estão passando foram melhores mesmo, muito maiores. Fora os que eu esqueci, tipo Cafu, Neto e tem muitos outros aí. Ah não, na minha opinião, Neymar é melhor do que toda essa gente aí. O fato de ser sua opinião não te faz ter razão. A Terra é redonda, não é plana. O Holocausto existiu, a ditadura no Brasil existiu e o Neymar não foi o jogador que a gente esperava. Olha, o Neymar não tem obrigação nenhuma de ser o que a gente esperou dele. Ele tem todo o direito de ser quem ele quiser, de botar o óculos espelhado que ele quiser, fazer as caretinhas que ele quiser.
Ele tem todo o direito de não ser o atleta que a gente esperava que ele fosse. A imprensa esportiva é que não tem o direito de misturar alhos com bugalho. Mas tem uma coisa que o Neymar representa que é muito ruim. Estilo de vida, declarações, o jeito como ele ostenta a riqueza, as pessoas que ele apoia também, os amigos que ele faz, o jeito como ele humilha os adversários. Agora vê se o Messi, que dribla o tempo todo, sempre driblou a carreira o tempo todo, vê se a pessoa batia nele. Não, porque ele driblava objetivamente em direção ao gol. O Neymar brilha como instrumento de humilhação. Eu trabalho no futebol a minha vida toda, desde garoto no futebol. Eu poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar. Depois o que esse rapaz falou para o capitão da equipe dele, esse rapaz depois o que ele falou para o banco de reserva dele, ele é de uma falta de educação que poucas vezes eu vi. Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Tudo isso torna o Neymar uma celebridade altamente tóxica. Esse cara não devia ser tão paparicado pela nossa imprensa esportiva baba-ovo. A imprensa devia ressaltar personagens importantes, personagens realmente grandes em todos os aspectos. Quem sabe isso acontece para realmente a gente conseguir manter viva a riquíssima memória desse país. Vamos, minha gente! Que bola, clavou! Atención a ese balón, Cruyff, lo que ha fallado. Primeira para Alex, chapéu no primeiro, saiu o goleiro, deu chapéu, Alex, golaço! Cruzamento para a área, a chance, Renato, agora, pé esquerdo, gol! Rolou para Cafu, para Raí, pro gol! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, Gol! Para a chegada defesa, desceu para Careca, entrou, bateu, gol! Era o Palmeiras Santos. Ademir direto para gol! Escolheu, olha o Bi para a toca, Tironi no lá, Tironi no Mi. A bola, gol, Gerson, atenção, tentou. Ariel, escurinho, Falcão, escurinho, Falcão. Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Carlinhos, atirou, gol! Cronaca, Kaká in percussione, cerca l'ingressare ancora, Kaká, davanti al portiere, Kaká, rete! Vamos lá, e lá vai ele, mais um, é o segundo, é o terceiro, individual, enfrenta o Cir, passou-lhe entre as pernas, correu, entrou na área perigosa, vai marcar, atirou e gol! Até a próxima.